já já vai. Pronto. A partir de agora, eu vou fazer um pedido simples. Todo mundo vai no chat e escreve presente, tá? Porque como gera um arquivo desse chat, eu fico com mais uma lista de presença de vocês, tá? Vai todo mundo basta escrever presente. Eu vou apresentar uma tela aqui também para vocês irem acompanhando a explicação. Nosso tema hoje vai ser a decadência do Segundo Reinado. No nosso último encontro, a gente falou das características da sociedade, com os imigrantes, com as leis abolicionistas, e hoje o objetivo é derrubar mesmo o Segundo Reinado. Então, vou apresentar a tela aqui para vocês. Aí, qualquer dúvida, só interromper e pedir, tá? Pedir a palavra aí, que a gente vai ouvir todo mundo. Muito bem, meu povo. Aí é o seguinte, vamos trabalhar com a crise do Segundo Reinado. Para isso, a gente vai pensar nos fatores que foram desgastando a imagem do imperador, a relação política, o apoio da opinião pública, e que aos poucos vai aí desmantelando até chegar ao momento de deposição dessa família real, da monarquia no Brasil. E a gente vai começar com um destaque muito importante, que é sobre a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, a gente comentou sobre ela, acho que ainda não. A Guerra do Paraguai, ela foi um confronto que envolveu, né, além do Brasil, na chamada Tríplice Aliança, a Argentina e o Uruguai numa guerra contra o Paraguai. O que aconteceu ali para que essa guerra acontecesse, efetivasse? O Paraguai, ele estava dominado por Solano Lopes, um ditador que controlava com mão de ferro, né, toda a população do Paraguai, mas que acabava dando um toque muito diferenciado na economia, que é uma economia que crescia de dentro para fora. Ao contrário de todos os países da América Latina, que quando se tornaram independentes, acabaram pedindo ajuda para a Inglaterra, empréstimo, se tornaram países exportadores de matéria-prima, importadores de produto industrializado, o Paraguai, ele acabou pegando outro caminho. Ele investiu numa atividade comercial, numa atividade manufatureira, e mesmo que para isso tenha tido ali a mão pesada do ditador, Francisco Solano Lopes, o que é interessante é falar que a economia do Paraguai cresceu. Mas o Paraguai, né, sem ter saída para o mar, ficava muito dependente dos vizinhos para escoar essa produção, né, para vender, receber matéria-prima, mandar o produto industrializado, e aí o Solano Lopes passa a ter uma pretensão de expansão territorial. Essa expansão territorial do Solano Lopes, ela acabaria afetando terras da Argentina, terras do Uruguai, terras do Brasil, né, buscando aí uma saída para o mar. As divergências do Paraguai com seus vizinhos, principalmente com o Brasil, também tinha a ver com o governo, por exemplo, do Uruguai. O Brasil apoiou a derrubada do Partido Blanco, que estava no governo uruguaio. Esse Partido Blanco, ele era de interesse do Solano Lopes, porque havia uma parceria, havia ali um apoio, uma união entre o Paraguai e o Uruguai. Com a derrubada desse governo, né, e o Brasil colocou alguém favorável aos interesses brasileiros, no caso, substituindo o partido, passando a ser o Partido Colorado, ali já criou um clima de tensão com o Paraguai, ou seja, o Brasil prejudicando os interesses de Solano Lopes. O Solano Lopes, ele dá início ao conflito quando ele sequestra um navio brasileiro ali na região do Mato Grosso. Esse é meio que estopim para dar início à guerra. A guerra, ela dura basicamente 5 anos, ela é extremamente desgastante,
né? O Paraguai, ele enfrenta sozinho a união de 3 países, que é a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai. É fato dizer que o Brasil, comparado com os números de soldados, de gastos oferecidos pela Argentina e Uruguai, o Brasil está, assim, 3 vezes mais do que os outros dois. Então, o nosso desgaste, os nossos gastos foram muitos. Muitas batalhas o Brasil perdeu, né? Nós tínhamos um exército ainda muito mal conduzido, sem uma liderança. O destaque para o nosso exército brasileiro e a mudança, né, de resultados na guerra só vem quando passa a ter a liderança do Duque de Caxias, né? Duque de Caxias, uma figura que ao longo da história foi se destacando dentro do exército, passa a ser o comandante. Sob o comando dele, o Brasil tem muitas vitórias, mas ao mesmo tempo é um massacre para o povo paraguaio. A Guerra do Paraguai, ela acaba contando, mesmo que indiretamente, com o apoio da Inglaterra para a Tríplice Aliança, porque a Inglaterra também se incomodava com esse Paraguai industrializando, crescendo num ritmo diferente dos vizinhos, né? Um Paraguai que poderia se tornar uma potência industrial, servindo de exemplo, né, para os demais países e se tornando um concorrente para a Inglaterra. Então, a Inglaterra acaba ganhando também muito dinheiro, vendendo armas, emprestando dinheiro para o Brasil, para a Argentina e para o Uruguai. O confronto ele foi devastador para todos os países envolvidos, né? O Paraguai vai ser derrotado, os números, as pesquisas mostram que 70% da população jovem masculina do Paraguai morreu ao longo desse período de guerra, o que tornou o Paraguai dependente, né, da mão de obra das mulheres. Havia, assim, muitas crianças, velhos. Como é que recupera, né, o país depois de um período de guerra e destruição? A guerra acontece dentro do Paraguai, então muitas áreas afetadas, a economia destruída. Então, Van, sim, aqui, deixa eu tirar uma dúvida com você, duas, na pode verdade. tirar, pode. É, tem alguma coisa relacionada com aquele Rio da Prata? Alguma coisa assim? Tem, tem. E outra coisa, é verdade que eles matavam até crianças do sexo masculino para evitar que a população masculina conseguisse montar outro exército? É verdade, e pior que de forma mais cruel ainda, né? Porque uma das últimas batalhas, basicamente, tinham crianças na defesa da cidade. E no ataque do exército brasileiro, ainda foi determinado que não usassem munição, porque com aquelas crianças não precisaria gastar bala. Eles usaram espadas, né, que eles passavam a cavalo, decapitando as crianças, né, passavam com os cavalos por cima das crianças. Ali, a ordem era, não vejam crianças, vejam o inimigo, né, e ali veio uma destruição. Colocar as crianças na frente de batalha era uma forma de mostrar fragilidade, né, de, olha, não temos mais recursos, estamos derrotados, mas enquanto não teve a captura, a morte do Solano Lopes, a guerra não foi declarada encerrada e mataram crianças, sim, né, de forma muito cruel. Foi uma guerra extremamente sangrenta. O sucesso do Duque de Caxias, né, dentro desse comando do Exército, tem também essa mancha sangrenta aí, né, de ter provocado assim, um genocídio. Né, matou muita gente, muitos civis, muitas mulheres, muitas crianças no processo. E ao final da guerra, nós temos 4 países, né, que seria o Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai, que devastados economicamente. Ah, mas Brasil, Argentina e Uruguai saíram vitoriosos. É verdade. Mas a guerra, como ela foi muito mais longa e devastadora do que a previsão inicial,
faltou soldados para o Exército Brasileiro. Aí, nesse período, eles começaram a contratar, a pegar escravos das fazendas para servirem como soldados no Exército. Qual que era o combinado? Para o dono do escravo, né, que não ia liberar ele facilmente, seria dado uma indenização. E para o escravo, né, que na maioria nem eram nascidos no Brasil, eram africanos trazidos para trabalho forçado, era prometido a eles a liberdade, não só para eles, quanto para familiares que tivessem dentro da fazenda. Por quê? Isso faria com que o soldado se sentisse interessado em voltar. Porque você fala assim, eu vou dar a liberdade para o escravo, manda ele para frente de batalha, dali ele já foge. Agora, a ideia de que ele pode libertar uma mãe, um pai, os irmãos, se ele voltar, então era um estímulo para esses negros escravizados vestirem o uniforme do Exército Brasileiro. Essa participação dos escravos na frente do Exército Brasileiro acabou trazendo uma simpatia muito grande do Exército pela causa abolicionista, porque os soldados, né, uma vez com o uniforme brasileiro, esses escravos, eles eram companheiros de batalha, né, de trincheira. E então eles foram ali, a maior parte desses escravos, fiéis ao compromisso de defesa, de luta, de parceria, né, de voltar. E em contrapartida, o que vai se ver no Brasil é que, ao final da guerra, quando esses escravos voltaram, aquelas promessas de liberdade para eles, para os familiares, nem sempre foram cumpridas. Então, faltou mais palavra do governo brasileiro do que do escravo, que muitas vezes nem brasileiro era e lutou, né, junto com os soldados brasileiros. Então, o Exército começa a ficar mais simpático à causa abolicionista. Outra coisa que vai acontecer ao final da guerra, né, uma guerra que gastou muito dinheiro, que matou muita gente, né, que não mudou nada ao território brasileiro, na verdade, só preservou ali, que os soldados brasileiros, eles tiveram contato com questões republicanas, né? A Argentina, a República, o Uruguai, a República, o próprio Paraguai, apesar de estar com ditador. Então, eles começam a ter contato com outras formas de governo. É importante lembrar que de todo o continente americano, o Brasil era a única monarquia. Você está mais da metade do século XIX, né, o Brasil é a única monarquia. Então, essa influência, né, de que a América é republicana, que o Brasil é monarquia, né, começa a chegar dentro dos quartéis, e mais ainda, quando os soldados veem a péssima condição de trabalho que eles tinham. Então, eles começam a reivindicar melhoria dos salários, pensão para as viúvas, alimentação, e aí veio algo bem tenso, que o imperador não concordou de jeito nenhum, que as altas patentes do exército pudessem compor cargos dentro da vida política do segundo reinado. O imperador, ele entende que isso é muito, né? Numa época que Dom Pedro II tinha um poder moderador, ou seja, ele é que decidia os rumos da política, essa exigência de participar, essa reivindicação de participar das decisões políticas foi vista pelo imperador como abuso de autoridade. Militares foram destituídos do cargo, mudados de praça, ou seja, o cara é do Rio de Janeiro, manda ele lá para Mato Grosso, ou seja, isola aquela liderança negativa, uns são demitidos, uns são presos, então começa a haver ali um desgaste dentro do grupo dos militares. Outra coisa importante, né, tudo dentro desse conflito ali com os militares, é o surgimento do positivismo dentro dos quartéis, dentro da elite brasileira. E o que é o movimento positivista? Na França do século XIX,
um cara chamado Augusto Comte, ele começa a desenvolver uma linha de pensamento que vai ser chamada de positivismo. E é uma maneira muito prática, muito racional de pensar o desenvolvimento das coisas. Então, o positivismo, ele vai contra, por exemplo, a linha do romantismo, né, da ideia das tradições, dos heróis, é uma coisa mais pé no chão. E começa a se pensar se uma monarquia com o rei velho, ultrapassado, sabe, num período de modernidade, onde república parece, né, ser o próximo passo dos países que eram monarquia, ou seja, quer se modernizar, vira república, né, um pensamento mais lógico do que ficar o velhinho, o rei, a família, a tradição. Não, gente, né, do lógico, do racional, e esse pensamento começa a tomar conta, não só entre os meios dos oficiais do Exército Brasileiro, mas também como intelectualidade, né, um movimento que está se espalhando ali ao longo do século XIX. Ou seja, a Guerra do Paraguai, apesar de vitoriosa, ela trouxe muitos problemas para o imperador. A mudança de postura dos soldados, né, que exigem agora melhoria nas condições de trabalho, o exército brasileiro ele acaba ganhando popularidade em substituição à chamada Guarda Nacional, aqueles grupos, quase milícias mesmo, que defendiam fazendas ou particulares, ou seja, o exército ganha visibilidade e começa a reivindicar não só dinheiro, mas também participação, respeito, melhoria das condições. E o imperador não dá a resposta que os militares querem. Ao contrário, né, como eu falei, começa toda essa ideia de repressão, de punição, e aí vai haver um afastamento, né, do exército com o imperador. Aí você fala assim, ué, mas se o exército tirar o apoio do Dom Pedro II, ele cai. Não necessariamente. Por quê? Quando que o exército ele tem importância e atuação? Em ameaças externas, por exemplo, guerra, alguém tentando invadir o Brasil, né, o Brasil participando de uma guerra, porque no dia a dia, como vivemos hoje, nós não temos o exército nas ruas, não temos uma atuação, nós temos o exército enquartelado. Como, desse momento, depois da Guerra do Paraguai, até a proclamação da República, o Brasil não vai ter nenhum grande conflito que precise da atuação do exército, essa perda de apoio por parte dos militares não vai impactar no dia a dia da vida do imperador, né? Ele meio que se coloca soberano. Ah, tá irritado, tá com raiva? Vai chorar na cama que é lugar quente, né? Ele mantém aquela postura meio autoritária, mas já é um desgaste e perdeu um apoio muito importante, que é o apoio do exército. Se, né, os problemas da Guerra do Paraguai, as questões econômicas que desgastaram muito, a imagem do exército agora apoiando a causa abolicionista, né, questionando a permanência da monarquia, né, como algo que é bom para o Brasil, né, os problemas nunca são tão grandes que não possam surgir novos. O Dom Pedro II vai se envolver num outro problema agora com a Igreja Católica, que nós vamos chamar de questão religiosa. O que vai ser a questão religiosa? Primeiro, vou voltar aí um pouquinho no tempo. Na nossa primeira Constituição, né, outorgada por Dom Pedro I, lá em 1824, tinha lá nos artigos, nos parágrafos da Constituição, dois direitos, dois poderes que davam ao imperador o direito de interferir nas questões da igreja. Um é o padroado, tá? E o outro é o beneplácito. Ninguém vai precisar decorar nada disso, mas só dizer o seguinte, que é ali o padroado e o beneplácito.
padroado é que permitia ao imperador escolher, né, ou aprovar a escolha de padres para cargos mais importantes da igreja, ou seja, ao invés de ser uma coisa bem dentro da igreja, quem vai ser bispo, arcebispo, cardeal, o imperador, ele tinha o direito de vetar ou de aprovar a escolha, né, de membros da igreja para ocupar cargos importantes. E o beneplácito dava direito ao imperador de filtrar decisões do Papa aqui no Brasil. Né? Caso o imperador discordasse de alguma decisão, de alguma nova proposta do Papa para a Igreja Católica, o imperador podia dizer, olha, aqui a gente é católico, mas isso não vai ser praticado, isso não vai ser aceito. No dia a dia, gente, o imperador não interferia na igreja. Tem os direitos, mas não tinha necessidade. A vida corria, né, igreja, Estado, né, fluindo. Mas, em 1870, a Itália vai entrar num processo de unificação. Esse processo não é tranquilo, né? São dois países que se formam na Europa em 1870 e não são processos tranquilos. Um é a Alemanha e o outro é a Itália. Nos dois casos, guerras, perseguições, mortes, conspirações. E o caso da Itália ainda tem um agravante, porque naquela época, assim como hoje, a sede, né, a chefia da Igreja Católica está situado em Roma. Em 1870, o Papa, além de ser o chefe da Igreja Católica, ele era também uma espécie de imperador, porque ele era um líder dos chamados Estados Pontifícios. Ele tinha uma área que politicamente ele administrava. Com a proposta de unificar a Itália, ela virar um país só, vai ter um governante só, e esse governante não seria o Papa. Então, o Papa não apoiou essa unificação, porque ele não está disposto a abrir mão de terras, de poder político, né, e ficar limitado ao poder religioso que o Papa tem até hoje. Então, o Papa ele começa a travar ali uma batalha para impedir a unificação da Itália, o que fatalmente tiraria dele terras, né, que são os estados pontifícios. E ele usa de todos os recursos para tentar dificultar e impedir. E ele fica sabendo que muitos dos líderes que estão organizando essa unificação são membros da maçonaria. Por isso, o Papa, ele lança um documento que é uma bula, né, que a gente chama ali bula sílabus, onde ele declara que todas as pessoas que forem católicas não poderiam pertencer à maçonaria, né, ou maçom ou membro da Igreja Católica, né, porque um impede o outro, né, uma coisa assim, bem radical. E até então, isso não existia. Aqui no Brasil, por exemplo, onde a Igreja Católica ela era a única, né, religião oficial, a maçonaria ela era aberta, ao contrário da Europa e dos Estados Unidos, onde maçom era aquele elemento assim clandestino, secreto, aquelas reuniões na calada da noite, sempre conspirando contra os governos. No Brasil, tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II eram membros da maçonaria. Então, a maçonaria, porque ao contrário do resto do mundo, não conspirava contra o governo, e sim apoiava o governo, todo mundo sabia quem era maçom. O pessoal andava com broche, né, faziam reuniões em lojas maçônicas assim, visíveis para todo mundo, né? Estava escrito loja maçônica, e quem pertencia à maçonaria no século XIX, gente, não é um quesito hoje, eram só os homens ricos, né? Todo aquele ritual de aceitação dos novos membros, no século XIX no Brasil, se limitava aos ricos fazendeiros, aos ricos mineradores, ao pessoal
da elite. Então, fazer parte da maçonaria no Brasil era fazer parte de um grupo seleto, onde até o imperador participava. Era motivo de orgulho, de status. E lá na Itália, né, o Papa nem lembrando da existência do Brasil até então, o Papa decreta, numa proposta de enfraquecer a maçonaria, que ou você é maçom ou você é católico. E qualquer pessoa da maçonaria não seria batizado, não frequenta a igreja, não vai ser casado, nenhum dos valores cristãos da Igreja Católica. Resultado, como um decreto do Papa, ele vale para todo o mundo onde tem Igreja Católica. Aqui no Brasil, o imperador resolveu pela primeira vez barrar a decisão de um Papa, né, que era o Papa Pio IX. E ele lança a mão daquele direito lá da Constituição e fala, olha, a gente continua católico com tudo que é determinado pelo Papa, menos a proibição de ser maçom. Maçons vão continuar frequentando a igreja e recebendo todos os serviços, até porque o próprio imperador era maçom. Então, ele ignora a bula, né, o documento do Papa, e dá a ordem dele. Aqui no Brasil, nada vai ser alterado. Mas, lá no Nordeste, a gente sabe que o povo lá sangue quente, né, 2 bispos, um de Olinda e um bispo de Belém, eles resolvem comprar essa briga e vão punir padres da região deles, né, tanto de Olinda quanto de Belém, que não seguirem a ordem do Papa, né? Eles mesmos chegam a celebrar a missa, aquela missa de domingo, né, que é o ponto de encontro da sociedade, né, onde os ricos têm até lugar marcado na igreja. Eles vão celebrar a missa e eles barram todos aqueles senhores importantes que eles sabiam que eram maçom. E aí aquele mico, né, porque você ser barrado na porta da igreja, numa missa de domingo, a sociedade escandaliza, né, puxa, que ofensa, né, que horror para aquela família, e esses membros da elite, ao serem barrados na igreja, eles entram em contato com Dom Pedro II, olha, aqui a ordem do senhor não está valendo nada, os bispos acham que mandam mais do que o imperador, e determinaram que maçom não entra na igreja. Resultado, os bispos foram presos, condenados a 4 anos de cadeia, mas foram anistiados, perdoados pouco tempo depois. Por quê? Porque todo o conjunto da Igreja Católica no Brasil se solidarizou com os bispos, achando que era realmente um abuso de autoridade, o imperador interferir nas questões da igreja. Ordem do Papa é ordem do Papa, o imperador não pode barrar, e aí começa a ter, enquanto os bispos estavam presos, que foi um período curto, alguns meses só, ter procissão, greve de fome, novena para soltura dos bispos. Nas missas, os padres começavam a criticar a figura do imperador, né, como um homem velho, ultrapassado, como alguém que não respeita os desígnios da Igreja Católica. E aí a imagem do imperador para a opinião pública começa a ser manchada dentro das igrejas, nessa manipulação das informações, das críticas feitas pelos padres. O imperador se ressente disso, vê a confusão que foi prender os bispos, a repercussão negativa, e manda soltar os bispos. Mas o estrago já estava feito, né? Você já tinha um problema ali com os militares, que foi um desgaste, mas coisa de quartel, né? Não ganhou as ruas, a opinião pública, mas os bispos, mexer com os membros da igreja, impactou na opinião pública. Então, até agora, a gente viu ali
pesando para o imperador? A questão militar, né, pós-Guerra do Paraguai, a questão religiosa, que é esse confronto de autoridade do Papa e do imperador Dom Pedro II, e agora a gente vai ver a perda de apoio de Dom Pedro II junto aos fazendeiros, por causa da questão abolicionista. Quando a gente pensar na questão abolicionista, a gente vai fazer aí um histórico até da aula passada. Calcula-se que ao longo do período de escravidão no Brasil, que começa lá no século XVI, você está no século XIX, algo em torno de 5 milhões de negros africanos tenham sido escravizados no Brasil, com toda aquela condição assim absurda e desumana, né, que é dos castigos, a de vender pessoas, de separar a família, né, dos trabalhos forçados. Nós vimos como as leis abolicionistas, elas foram pingadas, muitos até, muito dessa demora, né, das leis, que às vezes separava mais de 20 anos uma da outra, era para atender a expectativa dos fazendeiros, ainda muito dependentes da mão de obra do negro africano, aquele início de adaptação com o imigrante, e sem contar o status que era ter o escravo. Mas, ao longo do tempo, não só a questão militar, né, os militares começaram a defender a causa abolicionista, como também outros fatores começam a mostrar que escravidão no Brasil não se justifica. Um outro detalhe a ser lembrado: o Brasil é o último país do mundo a abolir a escravidão nesse modelo que a gente conhece, de tráfico negreiro, de negro como objeto, mão de obra, algo comprado. Por que eu estou dizendo esse modelo? Porque na África as tribos já tinham por prática escravizar membros de outras tribos depois de batalhas, depois de dominar uns aos outros, mas não com esse objetivo, com esse fim mercantil, né, que aqui na América existiu. Aí o Brasil foi o último país a libertar os seus escravos. E aí o que a gente vai ver que vai mudando a nossa sociedade? Os imigrantes, né, vou retomar aqui aquela fala, muito preconceituosa, mas própria do século XIX, que a chegada do imigrante europeu, ele ajuda a embranquecer o povo brasileiro, né, como se isso fosse dar um toque de melhoria, de qualidade, né, melhorar o povo, a cultura, mas a entrada do imigrante, independente dessa visão racista e preconceituosa, ela passa a atuar como uma mão de obra livre, assalariada, ou seja, um modelo diferente, sabe? O escravo já não é mais essencial. O surto industrial, lá do Barão de Mauá, começa também a dar destaque para uma outra atividade econômica, sabe, uma coisa mais urbana, mais dinâmica, né? Eu sei que é um período de surto, mas o Brasil começou a viver uma experiência diferente, onde muito da mão de obra era dos imigrantes, vindos para trabalhar na área rural, se deslocavam. As leis abolicionistas, né, que vão mostrando o tráfico em decadência, sabe? O Brasil pode sobreviver, a ideia de que nós não dependemos tanto mais desse tipo de trabalho, dessa mão de obra. Então, querendo ou não, a elite intelectual, os jovens, as pessoas das áreas urbanas, eles começam a lançar um olhar diferente, né, para aquela estrutura conservadora tradicional de 300 anos atrás. E aí vem as críticas, né? Nós temos poetas, escritores, Castro Alves é um exemplo de poemas que marcam ali toda a dor da escravidão, a violência que isso significava, e aí, aos poucos, a pressão
ganhando corpo, né? A participação dos escravos na Guerra do Paraguai, a simpatia do Exército, uma coisa que vai pressionar o Brasil também é a abolição dos escravos nos Estados Unidos, né? Porque, querendo ou não, ao final da Guerra de Secessão, mesmo que continuasse, como vimos aqui no Brasil, preconceito, a discriminação, mas acabou com a escravidão, os Estados Unidos, uma referência de economia, de desenvolvimento, não de política, porque lá era república, nós éramos monarquia, mas começa a pressionar. Uma coisa importante é a pressão dos ingleses, né, num período já de segunda Revolução Industrial, você acabar com essa questão da escravatura, para tornar uma sociedade livre, assalariada, mais consumista. Aqui, ó, as campanhas, né, legais de ver o Exército falando que não mais iria recapturar, entre aspas, aqui, os fujões, né, meio que apoiando ali o movimento de libertação dos escravos. E os soldados falando, né, não são os capitães do mato, ou seja, né, escravo fugiu, nós, na verdade, apoiamos esse movimento. E também queria destacar o fato de que a princesa Isabel e o próprio Dom Pedro II, eles também eram contrários à manutenção da escravidão. Então, né, por que que ela demorou a assinar? Pressões econômicas, apoio político, e quem assina a Lei Áurea, nós vimos na aula passada, é a princesa Isabel, que no momento em que Dom Pedro II está viajando, ela está na função de governante, né, representante maior da política no Brasil. A princesa Isabel, a princesa Isabel, ela assina a Lei Áurea, meio que pondo fim a algo que ela mesma já queria ter posto fim há muito tempo atrás, mas não é tão simples, né, dar uma canetada ali e fazer o que o governante queria. Tinha toda uma dependência, um apoio ali dos fazendeiros. Com a abolição, como ela foi feita sem indenização, os fazendeiros também passam a se sentir prejudicados, sem justificativa para continuar apoiando a monarquia, e a monarquia perde um apoio importante, que é o da turma do dinheiro. Então, pensa bem, perdeu o apoio dos militares, perdeu o apoio da opinião pública, e perdeu o apoio da turma do dinheiro, da elite brasileira. Paralelo a isso, a gente tem a questão republicana. O que é isso? Em São Paulo, um partido político surge chamado Partido Republicano Paulista, PRP, e começam a defender a ideia de que o Brasil deveria se tornar uma república. O slogan desse partido era: somos da América e queremos ser americanos. Ou seja, olha para a América, a única monarquia é o Brasil. E aí eles comparavam muito a situação do Brasil com os Estados Unidos, que é uma comparação justa, já que os americanos, enquanto república, era já uma potência, um país próspero, e aí eles jogavam com a seguinte informação: o dia que o Brasil virar república, a gente passa a ter o mesmo nível de desenvolvimento dos norte-americanos. E aí vem aquela pressão. Esse partido começa muito esvaziado, mas ele vai ganhar força à medida que o imperador vai perdendo o apoio dos fazendeiros, da opinião pública, dos militares. Cada um que brigar ali com o imperador vai ver na proposta republicana uma possibilidade. A proclamação da República ela acontece no dia 15 de novembro de 1889 e botando fim à monarquia. Dom Pedro II vai ser banido com a família real do Brasil, né, e não vão voltar mais. Dom Pedro II, a esposa,
a filha, vão morrer na Europa. Só mais tarde, os restos mortais serão trazidos para o Brasil, né? Do Dom Pedro II, da Dona Teresa Cristina, da Princesa Isabel, do Conde Deu, que era o esposo da Isabel, estão lá enterrados na Catedral de Petrópolis, né? Fizeram um túmulo lá, mas anos mais tarde. E o Brasil, então, vai começar a viver uma experiência republicana. Né? Agora, para a gente fechar a aula de hoje, a gente já disse que a proclamação da República, ela foi um movimento de elite também. Quem participou, né, do dia que foram lá na casa do imperador, entregaram uma carta para ele, comunicando a decisão de que o Brasil seria república, que eles seriam banidos, estavam apenas membros dos militares e dos fazendeiros. Não havia ali ninguém do povo. O povo seria comunicado dias mais tarde, lentamente, sabendo que o Brasil tinha passado de monarquia para república. Mas isso é um outro encontro nosso, tá? Basicamente, nosso foco hoje foi falar dos problemas da monarquia até a proclamação da República. Tudo bem? Eu vou parar a gravação, mas quem quiser perguntar, fica à vontade.